e nos escolheu, como nós vamos ouvir nessa manhã. Tanto nos escolheu que nos providenciou o Espírito Santo, para que nós tivéssemos autoridade nesta terra, autoridade para proclamar o Teu Evangelho, para sermos usados no lugar onde o Senhor deseja. Nós queremos celebrar essa graça do Senhor sobre a nossa vida, porque ela nos basta. Ela nos basta. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Ela nos basta, querido. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É Tua graça que liberta, é por ela que eu estou aqui. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Só pelo Teu sangue, Jesus. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Ela é muito melhor do que a vida. Tua graça é maior que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu, do céu. Se você foi alcançado por essa graça, cante. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. O Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Eu te louvo, te amo. Te louvo, te amo, Jesus. Eu te louvo, eu te amo. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. Pode ser. Só pela graça que nós vivemos, pela graça que somos salvos, é pela graça que nós podemos viver o Evangelho de Jesus Cristo, é pela graça do Senhor que nós podemos fazer a obra, é pela graça do Senhor, mediante o poder do Seu Espírito. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do experimentar desta graça e um pouco de experimentar da misericórdia do Senhor e do amor de Deus, através da experiência que eu tive no trabalho em nome de Jesus, que eu fui nas Olimpíadas para fazer em nome de Jesus e em nome da Igreja de Jesus, portanto em nome de você que faz parte da Igreja de Cristo. E eu queria ler um versículo da Palavra de Deus que se cumpre na vida da gente quando a gente se esvazia um pouco da gente mesmo e a gente permite que o Senhor nos encha. Quando a gente procura desaparecer um pouco para que Cristo
possa aparecer. Mas a gente sabe que isso só é possível quando as coisas são feitas do jeito de Deus e da maneira de Deus. A palavra diz no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, o que nós devemos fazer como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo. E também diz como nós devemos fazer e aonde nós devemos fazer. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Palavras ditas por Jesus, palavras que ecoam desde o tempo de Jesus, seus discípulos, e chegam até nós. Palavras que são completadas pela ordem de Jesus para irmos por todos os povos, todas as culturas, todas as nações, pregarmos o seu evangelho, testemunharmos do seu senhorio, da salvação e o nome do Salvador em todas as nações. E eu tinha uma dúvida quando estavam se aproximando os dias de a Olimpíada ser iniciada, porque eu já vinha de uma viagem missionária de 20 dias, fazendo trabalho missionário nas igrejas americanas, fazendo clínicas, testemunhando, pregando, e eu estava já desgastado. E aí eu não tinha vontade de ir para a Olimpíada. Eu achava que não é a minha praia. Que a minha praia é somente falar de Jesus através do futebol. E a Olimpíada tem muita gente, capelães de todo mundo estariam lá. E eu falei, não é o meu lugar. Quero ficar mais um tempo com a minha igreja aqui, com a família, com os amigos. Mas assim como aconteceu no ano de 2002, na Copa do Mundo, os irmãos lembram, os que estavam aqui, 4 dias antes de iniciar essa Copa do Mundo, eu recebi o telefonema de 2 pessoas de fora do país, me convidando e me convocando e me intimando a ir à Copa do Mundo, falar de Jesus ao mundo. Meus irmãos sabem o resultado. Na Copa do Mundo passada, eu tinha a convicção de que Deus queria que eu fosse também fazer esse trabalho, proclamar o nome de Jesus. E nós perdemos a Copa do Mundo, mas o nome de Jesus foi proclamado em todo o mundo, por grande parte de agências internacionais, por repórteres do mundo inteiro, porque quando o Brasil estava mal, muito mal, a assessoria de imprensa da CBF me convidou para dar uma entrevista junto com atletas. Isso não é, nunca ouvi falar. E quando o Lúcio, que é o nosso missionário lá dentro, que é o nosso capitão, quando ele disse, pastor, vem para dar a entrevista, eu disse, mas Lúcio, não estou aqui para isso, isso pode prejudicar o trabalho. Ele disse, olha, foi a assessoria da imprensa da CBF que pediu para que o senhor viesse. E eu fui para a entrevista, junto com o Cacá, com o Lúcio, com o Zé Roberto, Ronaldo, Ronaldinho, e fomos colocados num jardim de onde do hotel onde a seleção estava concentrada, e os repórteres perguntaram para mim, por que os atletas que frequentam a sua reunião têm um rendimento melhor do que os outros que não frequentam a sua reunião de estudo bíblico? E se os atletas que frequentam a sua reunião, ele dizia assim, rendem mais, por que os outros não vão? E aí eu tive que explicar. Mas nesta oportunidade, a imprensa do mundo inteiro ouviu o que eu faço, o que eu falo, o que eu prego, o que
que nós pregamos, o que nós falamos, o que a palavra de Deus fala. E a imprensa do mundo inteiro passou isso para o mundo todo, porque há homens de Deus ali dentro que estão fazendo diferença, e mesmo que perdendo a Copa, o nome de Jesus foi proclamado ao mundo inteiro. Eu queria ver se tem as imagens aqui. Eu sou péssimo nisso, porque eu sou super amador, mas eu separei algumas fotos, se for possível colocá-las. Eu fui para a Olimpíada com 2 objetivos: falar de Jesus aos chineses, colocar o nome de Jesus no pódio. Como eu disse, eu fui para a Olimpíadas com 2 objetivos. 1, falar de Jesus ao povo chinês. 2, colocar o nome de Jesus no pódio. E como eu disse, como aconteceu na Copa do Mundo de 2002, aconteceu de novo. 4 dias antes de iniciar a Olimpíada, eu recebi um telefonema de um irmãozinho dizendo assim: Pastor Anselmo, vem para Pequim. Aí eu recebi um telefonema de um outro irmãozinho de São Paulo, e ele disse assim: Pastor, vai para Pequim. Meu Deus, eu vou ter que ir. De novo, é Deus falando comigo. Vim falar com o nosso pastor, e daí pastor Pascoal. Ai, meu filho. Daí eu tive a convicção de que o Senhor queria que através das Olimpíadas o nome de Jesus fosse proclamado mais uma vez e se cumprisse a ordem de Jesus de sermos testemunhas, tanto na nossa cidade, quanto no nosso estado, quanto no nosso país e até os confins da terra. Porque eu ia em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e eu sabia que só era possível fazer a obra de Jesus ali naquele lugar mediante o poder do Espírito Santo de Deus. E com esses indicativos eu tive a convicção de que para alguma coisa eu prestaria ao estar lá. E aí eu fui. Primeira ação do poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus disse no texto: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todo o mundo. Então, quando a gente recebe a Jesus, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e o Espírito Santo de Deus é a fonte de todo o poder. E eu e você temos a fonte de poder dentro do nosso coração.
Se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita no seu coração, e Ele é a fonte de todo poder, porque Jesus disse que assim seria. Ele disse: vocês vão receber dentro de vocês a fonte de poder, e vocês terão poder para testemunhar de mim em todos os lugares por onde vocês andarem. E como crentes ou cristãos, eu não gosto de usar essas duas palavras, os irmãos já sabem disso, porque nem todo crente é um discípulo de Jesus, nem todo cristão é um discípulo de Jesus, mas todo discípulo de Jesus é crente ou cristão. Então eu sempre faço essa comparação na palavra de Deus, 2 ou 3 vezes é encontrado a palavra cristão e a palavra crente como apelido dado aos seguidores de Jesus, mas 269 vezes na palavra de Deus a gente encontra a palavra discípulo. Por isso que eu uso a palavra discípulo, mas os irmãos estarão entendendo sempre que eu uso a palavra discípulo de Jesus, estou falando daqueles que, como discípulos de Jesus, são crentes e cristãos. E nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo, ela tem o seu seio, a pessoa do Espírito Santo. E eu e você, e nós como igreja, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter ousadia para sair por aí, testemunhando de que há um Deus vivo chamado Jesus. E nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia e usar esse poder. A igreja de Cristo precisa usar esse poder. Eu tenho aprendido ao longo dos anos a usar esse poder do Espírito Santo, essa fonte de poder que habita dentro de mim, e vou ficar o resto da vida aprendendo. E se nós entendermos que uma represa não é uma hidroelétrica, uma represa é somente energia em potencial, mas ela só é útil se ela for transformada em ação. Ela só é útil se ela produzir eletricidade. Assim é com a igreja. É dela que saem os homens e as mulheres que Deus salvou, separou, resgatou e manteve vivo aqui na terra, para aqui se preparar, se equipar de sair pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país, pelo mundo todo, testemunhando de Jesus Cristo. Se alguns não vão, não significa dizer que você também não vai. Se alguns não obedecem, não significa dizer que você também não precisa obedecer. Se alguns não desfrutam desse poder do Espírito Santo, dessa fonte de poder que habita dentro de nós, que nos dá poder e autoridade e capacidade para testemunharmos de Cristo, não significa que você não precisa desfrutar disso. Muitos cristãos, crentes, discípulos de Jesus, têm a síndrome do Golias. Sabe qual é a síndrome do Golias? Quando houve a batalha entre o desafio do povo filisteu ao povo de Deus, todo o exército de Deus se acovardou, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Quando um adolescente decidiu enfrentar Golias e derrotar na força e no poder do Espírito Santo de Deus o gigante, aí todo o exército ficou macho. Ei, vamos lá, vamos pegar eles e vamos acabar com eles tudo. Teve que um adolescente ir na frente para que os outros tivessem coragem de fazer aquilo que deveriam ter feito desde o começo. E hoje vive-se muito na igreja a síndrome do Golias. Eu só vou se for um monte comigo. Eu só vou se for um grupo comigo. Uma das grandes bênçãos, um dos grandes presentes que Deus deu para a nossa igreja
foi a visão de fazer viagens missionárias por todos os lugares do mundo. Mas por outro lado, eu tenho conhecido discípulos de Jesus que vivem de viagem missionária. E quando vai um grupo, ele testemunha de Cristo. Quando ele está sozinho, ele é um agente secreto. Nós temos a fonte de poder. E mesmo que você vá sozinho, mesmo que seja só você, vá. Testemunha de Cristo. Porque é simplesmente uma obediência a uma ordem do nosso mestre. É a ordem dele, não é convite. Olha, se você puder, você testemunha de mim. Se der tempo, você testemunha de mim. Sereis minhas testemunhas. Por onde for, pregue o Evangelho. Testemunhe do Evangelho de Jesus Cristo. Em todos os lugares, em todas as nações. Uma ordem. E às vezes, eu também fazia isso há algum tempo atrás. Eu ia evangelizar, eu ia testemunhar de Cristo, ia falar de Jesus às pessoas de pena. Ai, que pena. Eles vão para o inferno. Ai, eu tenho que falar de Jesus porque eu tenho pena deles. Porque eles vão para o inferno. É lícito você ter pena das pessoas sem Cristo porque elas vão para o inferno. Mas essa não é a principal razão para nos levar a testemunhar de Cristo. A primeira razão deve ser a ordem do Senhor Jesus. É a ordem. Vão e testemunhem. Quer tenham pena ou não. Quer sintam dó ou não. Então, às vezes, nós temos uma teologia missionária meio equivocada no nosso coração. Eu fiquei com dó do povo chinês. Eu fiquei com pena do povo chinês. Mas eu fui para lá fazer testemunhar de Cristo porque Jesus mandou. Primeiro desafio, e aí eu digo que a ação e o poder do Espírito Santo de Deus, quando a gente vai, quando a gente é enviado por Deus, Ele sustenta, Ele protege e Ele usa. E eu não sou diferente de ninguém que está aqui. Eu sou um pouquinho doido, meio maluquinho, isso é verdade. Mas eu não sou diferente de você. O mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, a mesma fonte de poder que habita em mim, habita em você. Eu queria te motivar, te desafiar a ser testemunha, a ter ousadia e a se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Buscar a vontade de Deus, o que Deus quer, o lugar que Ele quer, no tempo dEle, e aí Ele faz. Eu meio que puxo a ré. Quando várias pessoas perguntaram para mim: pastor, o senhor vai para a Olimpíada? Não. E eu fiz de tudo para não ir. E Deus foi falando através de pessoas, situações. Aí eu falei: então tá bom. Eu vou lá para o consulado e vai ter que acontecer um milagre no consulado, porque o nome de Jesus na China é palavrão. O nome de Jesus na China é ofensa. Deus já me levou por vários países, por vários continentes dessa terra para testemunhar, falar do amor dEle, pela sua misericórdia e sua graça. Mas eu nunca tinha pisado num país em que o nome de Jesus é ofensa, é palavrão, é proibido. Haviam me falado isso, mas muitas coisas a gente só vivendo é que a gente entende. E o primeiro momento que eu precisei da presença, da ação e do poder do Espírito Santo, estando presente, foi quando eu cheguei no consulado para pegar o visto. E eu disse, perguntou o que eu fazia, eu disse: eu sou capelão de atletas.
que é capelão de atletas. É proibido. Crente, pastor na China é assassinado, é morto, é preso, vira escravo. Tem um monte de pastor na fila lá esperando o dia da sua degola. Tudo isso, eu descobri um monte de coisa lá que eu não imaginava sobre o que acontece lá, né? Os crentes são mão de obra escrava lá, e todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem são pelos crentes escravos que faziam o trabalho manual lá. A igreja se reúne clandestinamente. Você anda na rua dias, semana, andei 20 dias pelas ruas de Pequim, cruzando com milhões de pessoas, não era nem milhares, eram milhões de pessoas. Eu não vi uma camiseta escrita Jesus. É proibido, é ofensa, é palavrão. E aí eu chego no consulado, e aí pergunta que eu sou, capelão de atletas. Cadê a reserva da passagem? Eu falei, da passagem do hotel. Eu falei, olha, como é que eu vou fazer a reserva da passagem do hotel se vocês não me derem o visto? Eu vou perder tudo. Não, mas tem que ter a reserva, tem que estar fechada já o hotel, paga a passagem, senão... Mas moça, e se vocês não me derem o visto? Eu tenho uma reserva, mas não tenho a confirmação. Não serve. Ligo eu para a agência de passagens. Olha, tem que ter. Compra a passagem. Confirma a passagem pela fé. E aí veio a confirmação da passagem. Aí disse, não, sem a confirmação do hotel você não vai. Falei, minha irmã, pega a confirmação do hotel lá e manda. Estava meia hora para fechar o consulado. Mandou. Ela disse, não aceito. Tem que ser na língua chinesa. Meu Deus. Do lado de fora já havia uns irmãos que estavam de carro me esperando. Se não tivesse o visto, eu vinha de carona para eles embora de São Paulo. Se saísse o visto, eles me levavam no aeroporto. Eu falei, não vai dar. Ela falou assim, o senhor tem 20 minutos para chegar essa autorização aqui, essa garantia, essa reserva, na língua chinesa, senão eu não lhe dou visto. Eu liguei para a agente de viagem e ela correu e tentou de tudo. Mandou um documento de um hotel chinês. Mas não. Já não dá mais tempo. Já passou o seu tempo, tinha dado 20 minutos para o senhor, já vamos fechar, não serve mais. Mas o que o senhor faz? Aí eu falei, eu sou pastor. Eu sou pastor. Porque daí era impossível que me desse o visto, porque são antipastor, principalmente. Aí peguei o telefone, liguei para a agente de viagem. A agente de viagem tentou convencê-la por telefone na minha frente. E aí a funcionária do consulado disse assim, olha, já passou o tempo, já fechamos o consulado, não adianta mandar mais nada, eu não vou mais dar o visto para ele. E acabou, desligo. Me entregou o celular, me entregou meu passaporte, meus documentos. Eu falei, Senhor, essa é a sua vontade. Saí para fora, liguei para os irmãozinhos que estavam no carro me esperando, disse, ó, me espera aí que eles não me deram o visto. Eu estou saindo, estou aqui no portão, só vou ligar avisando a minha esposa. Aí liguei para minha esposa, avisei, ó, estou voltando para casa porque não me deram o visto. Quando eu fui abrir o portão do lado de fora já do consulado, a mesma moça grita lá, Senhor! Espírito Santo de Deus agindo. Sim, senhora. Ela meio que contrariada e braba disse, entra aqui. Eu entrei, estou no lugarzinho onde se entrega o visto, autorização. Ela disse, toma.
pode levar o visto. Tá bom, mas eu não preciso pagar uma taxa no banco. O consulado já tinha fechado, estava eu e a funcionária só lá, todo mundo já tinha ido embora. E o normal, e quem viajou para fora sabe que você é obrigado a ir no banco, pagar uma taxa no banco, e aí você vem e você consegue o visto. Ela pegou e disse: não dá tempo, paga aqui mesmo. Isso é impossível. Paguei ali, cheguei lá fora, fui falar com os irmãozinhos, um deles já tinha viajado para a China várias vezes. Disse: eles me deram o visto. Mas como? Me deram o visto. Mas o senhor tem que pagar taxa. Eu falei: não, paguei lá dentro. Mas como? Eu já fui várias vezes para lá, não é possível, tem que pagar a taxa no banco. Eu falei: meu irmão, é Deus que está nesse negócio. E fui. Cheguei na China. Meu hotel ficava bem na frente daquelas banquinhas que tem aquelas comidas que vocês talvez viram na televisão. Só que na televisão você não sente o cheiro. E se eu pudesse, meus irmãos, eu traria para vocês dentro de um potinho o cheiro da comida. Deus abençoe esse alimento no corpo de cada chinês. Mas misericórdia, eu demorei 15 dias para conseguir achar um lugar onde eu conseguisse entrar para fazer uma refeição. Por isso que eu perdi 4 quilos, vocês ficaram meio assustados, porque eu quase não tenho que perder, né? Eu tinha que fazer a volta na banquinha e ir pelo outro lado da rua para conseguir entrar no meu hotel, porque, gente, tem condições. A comida chinesa aqui no Brasil foi aperfeiçoada. E aqui o cheiro é bom. Mas aí eu comecei. Primeira noite, vazamento no banheiro do hotel. Tudo úmido. No outro dia, cheiro de bolor. O homem foi lá e consertou. Segunda noite, choveu forte, cachoeira no quarto, de madrugada. Tive que esperar até o outro dia. Aí não dava para consertar o teto, mudar de quarto. Falei: pronto, 2 dias eu perdi só em quarto. Terceiro dia, eu falei: vou fazer o que Deus mandou fazer. E saí. Fui em direção à Vila Olímpica. Eu estava no metrô, eu não sabia como chegar até lá. Eles não usam muito o inglês. O chinês não gosta muito do inglês. E eu uso o meu português para me comunicar, o pouco que eu sei. E eu ficava com mapas, então, procurando. E aí, de repente, um senhor que estava passando com a pasta, indo para o trabalho, porque ele estava andando depressa com a pasta na mão. E aí eu só ameacei, pedi informação, ele parou. Aí eu mostrei para ele que eu queria chegar até a Vila Olímpica, que eu era brasileiro. Aí ele pegou e me disse, ele falava inglês. Ele me disse que ele poderia me levar até uma estação, porque era rumo do trabalho dele. Mas depois ele tinha que ir para o trabalho. E aí entramos no metrô, e entre uma estação e outra, eu falei para ele do amor de Deus pela China, pelo povo chinês, pela nação, pelo Senhor. E aquele homem abandonou o trabalho dele e me levou até a Vila Olímpica, e com os olhos cheios de água me deu o telefone dele, e ele ia embora assim, ó, tchau, e não queria ir embora, porque ele tomou um choque, ele tomou uma martelada no coração dele do amor de Deus. O Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele homem. Aí, quando eu voltei à noite, quando eu voltei à tarde no hotel, eu mandei um e-mail aqui para a igreja, preparei um e-mail aqui. Eu já havia escrito alguns e-mails, mas quando eu fui dar um relatório dessa experiência que eu tive, primeira experiência que eu tive de falar de Jesus a um chinês, quando eu cliquei para entrar na internet, para enviar, tuft, pagou tudo. Me deixaram sem internet. Eu ia lá embaixo na recepção perguntar, cobrar, eles abaixavam a cabeça, não diziam nada. Depois eu descobri que quando
O nome de Jesus está em qualquer texto, já é detectado e não passa. Qualquer texto que tenha o nome de Jesus, eles cortam, apagam na hora. Misericórdia. Eles estão preocupados com o e-mail do Anselmo, um Zé Mané lá do Brasil, que ninguém nem conhece, nem sabe o que. Os caras estão me cuidando do meu e-mail. Eu falei, a coisa é séria. De noite fui dormir, 1h30 da manhã, a polícia bate no meu quarto. E eu conhecia já a polícia chinesa. Quem foi para a China sabe, a polícia chinesa usa uniforme cinza ou azul clarinho. Mas os dois guardas que bateram na porta, a funcionária, meio que com roupa de dormir, de madrugada, ela abriu a porta e os guardas ficaram os dois na porta assim, uniforme verde abacate escuro. E eles ficaram assim, eles não me olhavam. Só a funcionária falava comigo. Eles queriam revistar o quarto, eles queriam meu passaporte. Eu falei, meu Deus do céu, tem mais de 200 quartos aqui nesse hotel, os caras vêm bater na minha porta. E ali eu descobri que o diabo queria me intimidar. Mas eu fiquei contente e eu entendi que foi providência divina aquela prensa que eles me deram ali. Inclusive eu mandei a notícia aqui para orarem por mim, porque eu estava sendo seguido, né? Cobrado. Aí chegou aqui que a polícia bateu de madrugada no meu quarto. Aí olha como, se testemunhar de Cristo e passar a mensagem do Evangelho fosse fácil como é passar notícia errado, seria ótimo. Resumindo, chegou a notícia aqui que eu fui preso num dia, torturado no outro, morto no outro e ressuscitei depois, porque eu liguei para cá e estava vivo. Mas eu sei também que tinha a proteção de Deus por causa da oração de um povo de Deus que entende que eu não vou lá para passear. É a tua oração que fez com que eu não fosse para a fila dos pastores, para degola. Que 2 missionários que foram distribuir Bíblia lá no primeiro dia foram presos e até hoje ninguém sabe onde eles estão. Mas tudo isso me serviu de alerta. Falei, opa, coisa é séria. Mas aí eu liguei para a Vila Olímpica e aí me informaram que era proibido falar de Jesus na Vila Olímpica. E era proibido falar de Jesus na China. É proibido falar de Jesus em qualquer lugar. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui para isso e agora? Eu vim aqui para falar de Jesus aos chineses. Eu vim aqui para botar o nome de Jesus no pódio. Porque atletas não vão prender e matar. E aí eu saía pela rua e eu cruzava com aquela multidão de chineses e eu comecei a olhar eles com as lentes dos olhos de Jesus. E eu comecei a amá-los como eu nunca amei um povo. E eu olhava para eles e eu via um casal chinês passando por aqui. Eu olhava para eles e eu via, esse casal aqui vai dar um excelente diáconos, excelente casal de diáconos. Aquele jovem lá com um violãozinho na mão, dirigindo um grupo de louvor. E eu comecei a voar e a amar aquele povo de chinês. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir ficar sem falar, não vai ter jeito, mas como? Começa a chover, eu vou debaixo de um shopping, uma cobertura, 3 americanos aqui do meu lado. Aí eu estava com uma jaqueta da seleção, eles bateram no meu ombro, perguntaram se eu era brasileiro. Falei que sim. Aí eu perguntei onde eles moravam, o estado lá nos Estados Unidos, porque a gente faz a obra missionária todo ano lá com o time. Aí ele falou, mas eu vou todos os anos lá com o time, eu sou capelão. Eu, Chaplin. I am Chaplin. Você é capelão? Meus ingleses que eles entendem e eu entendo. Eu também sou capelão. Ele estava cheio de bottom, mas o bottom evangelístico estava debaixo da gola. Ele levantou e disse, olha aqui, ó, isso aqui é um bottom. Tem a tocha olímpica e
tem todo o desenho e está naquele banner que estava ali. Tem o bottom e tem o folhetinho explicativo, como um livrinho sem palavras. E aí eles leva para os atletas da seleção, distribui lá. Eles me deram um monte de botões. Eu não sei se eles não sabiam o que fazer com eles, mas me deram. Aí eu falei, é a minha ferramenta de evangelização, o poder do Espírito Santo de Deus, ó. Aí, como eu já estava sabendo que tinha gente de olho, que se me pegasse eu ia preso, eu pegava, saía do hotel, andava umas 4, 5 quadras, pegava um táxi, se eu tivesse que pegar um táxi, e ia até um lugar e eu já entregava o folheto de presente o bottom de presente para o motorista, e eu já dava o presente. One present for you, presente para você. Quando ele pegava, two present for you, eu dava o folhetinho evangelístico. E ele não sabia onde eu morava, não tinha como me entregar. E aí eu comecei a sair, pegar metrô, ir em outras direções, andava algumas estações, ia comprar alguma coisa, eu comprava, aí eu, one present for you, para a vendedora, e eles amam o futebol brasileiro, e eles amam qualquer coisa brasileira. Eu boto nem brasileiro feito por americano, mas eu com a jaqueta brasileiro, quando eu entregava, gritava de emoção, e os outros funcionários, oh! E aí eu, one present for you, two presents for you, oh! Eu dava o folheto, me mandava, me enfiava no meio da multidão, tirava a jaqueta, enfiava dentro da bolsa, e aí se ela chamasse a polícia, não tinha como me pegar. E aí eu comecei a fazer isso, brincar de gato e rato, né? Ir por todos os lugares, tanto no estádio, à volta dos estádios, motorista de táxis, vendedores, eu ia, pessoas. Deus levantava, os chineses são anticristãos, os chineses matam o povo de Deus, os servos de Deus. Não são os chineses não, é o sistema. Porque os chineses me cuidaram melhor do que em qualquer lugar do mundo que eu pisei. Porque eu estava olhando o mapa, não sabia aonde era, ficava olhando, batia um chinês nas minhas costas. Quer ajuda? Sim. Eu mostrava onde que era. Aí desenhava no mapa, o senhor pega daqui, aqui, ali, me dava. Aí eu estava lá no lugar, eu ia tirar uma fotografia, ou tirar uma fotografia de lembrança. Aí eu virava para tirar de mim mesmo, batia o chinês nas minhas costas. Precisa de ajuda? Tirava a foto. Gente, eu não sei se eram chineses ou se eram anjos. Não tem como saber. Mas o povo chinês é muito amoroso. E eles cuidaram de um pastor, ajudaram um pastor por 20 dias, levando, trazendo. Até caneta que eu não tinha, botava, pode levar a caneta. O poder do Espírito Santo de Deus. Quando a obra de Deus é feita na dependência do Espírito Santo de Deus, os milagres acontecem, os impossíveis acontecem. E aí, meu último desafio, mas Senhor, eu vim para cá para falar de Jesus aos chineses. O Senhor já me deu a estratégia, já estou fazendo o trabalho por aí. Mas eu vim também para colocar o nome de Jesus no pódio, porque é proibido, é cadeia, é tortura, é morte. Mas um atleta no pódio com o nome de Jesus, não acredito que eles vão prender, que eles vão matar. Aí tinha uma atleta nossa, da nossa seleção, lateral direita, Simone, que ela frequenta nossas reuniões de atletas aqui. Ela joga na França, time da França. Ela só vem nas férias para cá, que a Noeli tem trabalhado com ela, que é ex-jogador de futebol, que é membro da nossa igreja. Eu liguei para ela e disse: olha, você topa, porque ia decidir Brasil e Estados Unidos. Então ela ia para o pódio, porque o Brasil, que era a seleção masculina que eu tinha acesso, decidiu longe e foram receber a medalha, e eu não tive acesso, não tive como.
eu tinha que pegar avião para acompanhar a seleção masculina, porque ficou só fora de Pequim. Falei, vai ter que ser com a feminina. Eu conhecia ela. Então, quando elas foram para a decisão, eu liguei: Simone, você vai para o pódio. Você topa proclamar o nome de Jesus, subir com o nome de Jesus no pódio? Ela disse: eu topo. Ela não tinha noção, né? Perigo. Aí eu liguei para o capelão brasileiro que estava dentro lá da vila. Eu falei: olha, a Simone topa entrar com uma camiseta ou com uma faixa com o nome de Jesus. Aí o irmãozinho disse lá: não faz isso, eu não aconselho, é arriscado. Eu falei: meu irmão, tem um jogador da seleção masculina que quando termina o jogo ele tira a camisa e ele sai com a camiseta que o Jorginho havia me falado, escrito Jesus ama você. Não prenderam ele, ele está jogando. Então tá bom, eu não aconselho, mas então, tá bom, traz o material que eu entrego. Perguntei para ele lá, ele tinha a faixa, conseguiu a faixa, a camiseta. Liguei para Simone, Simone vai entregar, entregou a faixa, ela foi. Perdemos o jogo, né, seleção brasileira. E quando ela foi entrar, ela terminou o jogo, ela foi a jogadora mais entrevistada. Os chineses ficaram mais tristes e chateados do que nós brasileiros por termos perdido aquela medalha. Eles têm um senso de justiça muito elevado, maior do que o nosso. Eles acharam uma completa injustiça o Brasil perder aquele jogo, a seleção feminina perder. Eles não admitiram, eles ficaram arrasados. Aí quando ela foi entrar com a fitinha, a moça: para, volta. Ela entrou e voltou. Eu estava com o agasalho pronto para subir no pódio. Ela pôs dentro do agasalho e foi. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Lembra Pedro e João? Vocês estão proibidos de falar desse nome. Como nós vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Como? Não vamos apanhar, mas vamos falar. Ela levou, e no pódio aí vocês viram as fotos ali, quem prestou atenção antes. E os chineses, aquele estádio lotado, todos tiveram que olhar para aquela fita onde estava escrito Jesus ama você. E o nome de Jesus foi para o pódio. E toda a China foi obrigada a ver, e foi para o mundo inteiro, porque inclusive na internet tem, vocês querem, procura na internet, tem no mundo todo, e a China toda, fotos, os próprios repórteres chineses. Jesus loves you, né? Coração você. Está estampado em revistas, em programas de televisão, e o nome de Jesus foi proclamado do jeito, da maneira do Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ela não foi presa, não apanhou, e Deus fez a obra. Ele fez a obra. Por isso eu queria encerrar desafiando você a cumprir a sua missão, a ter ousadia, a testemunhar de Cristo. Quando eu lembrava do Brasil, eu ficava com raiva de nós crentes, eu ficava com raiva de nós. Eu dizia: gente, essa multidão aqui, caminhando para lá e para cá, são proibidos de ouvir falar de Jesus. Lá no Brasil nós temos toda a liberdade, nós podemos distribuir Bíblia, falar na rua, falar na casa, falar tudo, e não fazemos. Eu fiquei com vergonha. Eu falei: meu Deus, eu não quero mais voltar para o Brasil. O que eu vou fazer lá? Lá é livre, as pessoas têm Bíblia desde pequeno. Vamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo de Deus habita no seu coração. O poder dele está aí, dentro de você. Vamos ser testemunhas de Jesus em todos os lugares. Feche os teus olhos e vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, quero colocar diante de Ti a minha gratidão por poder participar, Senhor, de obra tão grandiosa. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela nossa igreja que tem esta visão e por isso está fazendo história na terra. E os resultados, Pai, nós só vamos saber todo ele quando chegarmos no céu. Mas continua, Senhor, levantando homens e mulheres nesta igreja para orar, para interceder pelos missionários, pelos pastores, pelos líderes, pelos membros da igreja que têm com ousadia falado do Teu amor, testemunhado de Ti. Espírito Santo de Deus, libera poder e autoridade no coração dos Teus filhos. Tu és a fonte. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para falar de Ti, Senhor. É por amor a Ti, Senhor. É por obediência a Ti, Senhor. E em segundo lugar, por amor aos perdidos. Nos faz um povo obediente, Senhor. Derrama do poder do Teu Espírito Santo. Dá uma porção dobrada do Teu Espírito a cada um dos Teus filhos. Porque cada crente é um missionário. Cada crente é uma testemunha fiel do Senhor. Por isso, ó Deus, enche Teu povo, enche a Tua igreja com Teu Espírito Santo, de tal maneira que não consigam calar-se e que testemunhem de Ti, mostrando a todos que Tu és real, que Tu és vivo, que Tu ressuscitaste, que Tu se relaciona conosco e que Tu ama a todos e quer a todos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa Teu povo, nos abençoe, continue derramando misericórdia e graça sobre nossas vidas, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, que com tanta liberdade que temos, tão pouco fazemos. Tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dá a graça de continuarmos a fazer parte de tão grande obra. Nos abençoe, Pai, e nos perdoe. É a oração que eu Te faço no precioso e poderoso nome de Jesus. Fique em pé aí onde você está. Nossa igreja tem muitas estratégias de evangelização. A ida do pastor Anselmo à China foi uma delas. Mas no próximo fim de semana, sexta e sábado, no culto dos adolescentes e dos jovens, você não pode deixar de vir e trazer um visitante. Nós vamos ter o nosso culto SOS, um culto evangelístico. Nós vamos ter um testemunho de uma moça que foi dessa igreja, Raquel Zborowski. Ela foi satanista. E justamente no mês onde é celebrado o Halloween, a gente está trazendo a Raquel e a sua família para dar um testemunho de como Jesus a resgatou das garras do inferno. E hoje ela vive na luz de Jesus. Você não pode perder. Dê a mão para a pessoa que está no seu lado e nós vamos, Senhor, vamos pedir, Senhor, esse Espírito que nos uniu, que usou o pastor Anselmo lá na China e que continua nos usando. É no poder desse Espírito que nós queremos ganhar esta cidade, esse país e esse mundo. Por isso nos sonda, nos usa com poder, louvor da Tua glória. Você pode cantar assim, diga ao Senhor: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Usa-me como um farol que
conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Pessoa que está do teu lado diz assim: na China ou em Curitiba, você vai ser usado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Nós estaremos de volta aqui às 19 horas. Você que nos acompanhou pela internet, que Deus te abençoe. E nós estamos com você de novo às 19 horas. Deus abençoe todos os irmãos.